can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Bom dia, ao vivo, 11 horas 46 minutos, hoje dia 22 de novembro de 2017. A você que assiste ao vivo, um abraço. E a você que assiste também a gravação da mesma forma, um abraço para o né, minha amadinha? A ideia aqui do quadro é trazer textos das escrituras e assuntos que as pessoas, mesmo tendo feito a obra de Deus, ela não consegue, vamos dizer assim, ter conhecimento na igreja. Porque tem muitas coisas que para a igreja, para a liderança, não é interessante falar para os membros, para os fiéis. Então, você saiba que aqui está o espaço certo para você buscar conhecer coisas que estão nas escrituras, que são verdadeiras, são fatos, mas que você não teve conhecimento até agora na igreja onde você congrega. Então, esteja à vontade para assistir esses vídeos como ponto de análise. Você em seguida vai para a escritura e peça, orando ao Espírito Santo, para que te mostre toda a verdade, porque o Espírito Santo não deixa seus escolhidos na ignorância ou na dúvida. Não é verdade, Amadinho? Então, assim a todos quando escolheu, predestinou, e assim vai o texto. Bom, Amadinho, nós temos trago aqui temas referentes a atitudes das pessoas com relação às coisas do Pai, ou seja, do Pai pedido. Nós já fizemos aqui sobre o altar, e o tema que hoje o pessoal já leu, né, é o sacerdote. O que é um sacerdote? Como surgiu o sacerdote? Qual é a ideia que se tem a respeito do sacerdote? Sacerdote é um tipo de atividade que existiu no passado e que hoje não existe mais? Não, porque sacerdote continua existindo. Não é verdade, amado? Então, o que era o sacerdote do passado e o que é o sacerdote do presente? Vamos dar uma rápida explanada sobre isso. Desde os primórdios que o homem passou a fazer adorações ao sol, porque o princípio de tudo é adoração ao sol. Isso surge na Babilônia, na época anterior a Nabucodonosor, a Hammurabi, na época anterior a Nimrod, na época dos Sumérios, na época em que eles subiam no monte para adorar a Deus, neste caso, o sol. E aí o que acontece? Com o passar dos tempos e com o zigurate já dentro das cidades, não era só a cidade de Nínive que tinha, nem as cidades fortificadas de Nimrod, mas todas as cidades que foram cercadas por homens para ali fazer seu domínio, seu império, né? E hoje até não mudou, cada país é uma cidade. Verdade. Só que a cidade cresceu muito, porque houveram conquistas, né? Saques, o pessoal saqueava vilarejos, tribos, né? E ia ampliando. Então hoje nós temos o mundo compartilhado em países, cada país é uma cidade da época. Uma cidade invadida. Invadida e tomada. O Brasil foi invadido e tomaram aqui dos índios, né? Esse é fato. Então, só não entrando na questão histórica nem regional, mas dizendo o seguinte: quando, Amadinha, a pessoa ia adorar no zigurate, adorava como? Matando animais, sacrificando. Havia uma desorganização, e é claro que o sistema político busca colocar tudo debaixo do seu poder e controle, e assim dizer que está organizando. Então, a equipe de Nimrod, eu não estou falando mais dos Sumérios, porque já é um período posterior, a equipe de Nimrod, do grupo dele de político-administrativo, comandados principalmente por Semiramis, que era a cabeça pensante e que dava a ordem mesmo, o Nimrod era só a força bruta, era entendeu? O abre-alas, era o que impunha, né, respeito, porque era muito mau, perverso, e a Semiramis era que era a mente, que trabalhava por detrás deles. Então, organizaram os turnos de pessoas para poder organizar os trabalhos divinos.
Sacrificiais. Sacrificiais, vamos dizer assim. Sacrificiais. Não é verdade? É. Por quê? Porque as pessoas iam lá para o zigurate, construído por Nimrod, e não estavam debaixo totalmente do controle dele. Para que houvesse controle do Estado, o Estado passou a nomear sacerdotes para isso. Certo. O que é o sacerdote? O sacerdote não é um título, é um cargo. O título pode ser qualquer título, agora o cargo é que é o negócio. No cargo que está o peso, a prática, né? Exatamente. Poderia levar o título que fosse, mas o negócio é sempre cargo. O que faz um sacerdote? Ele faz o quê? Intermedia qualquer tipo de ação de seres humanos comuns entre o ser humano e a divindade. Sim. Então esse é o papel sacerdotal. Perfeito. Tá certo, amado? Por isso que eles nunca acabaram. Todos que hoje intermediam as pessoas em liturgias ou em atitudes de culto divino são sacerdotes na função, no cargo, Porque... mesmo que não seja no título. É verdade, porque cultua, né? É uma questão de cunho espiritual. Amada, aquela pessoa que ensina as pessoas, ele não é sacerdote. Aquela pessoa que prega o evangelho para outra não é um sacerdote. É apenas um mensageiro da palavra. Sim. A função é de levar uma mensagem. Tá certo? Agora, aquele que faz procedimentos litúrgicos, maestrando outros seres humanos para agir de uma forma litúrgica em favor de Deus, o que seria um culto, é um sacerdote. É aquele que pega as pessoas para poder levar até Deus em termos. Uma função, vamos dizer assim, perpétua, né? Dentro da vida humana, né? Porque o sacerdote, ele está ali norteando essa pessoa na questão de ensinar as coisas de Deus, que é uma coisa litúrgica, a vida toda. A vida toda. Até a pessoa morrer e o sacerdote morrer e vir outro. Como está escrito em Hebreus 10. Né? Agora, sobre o sacerdote em si, amado, é bom nós olharmos mais um pouquinho para a história anterior muito bom. E ver o seguinte: assim como Nimrod nomeava o turno dos sacerdotes lá no zigurate dele, lá na Babilônia, também Salomão e Davi, Salomão fazia o mesmo. Quem dava os turnos dos sacerdotes era Salomão. Então era um princípio político norteando um princípio eclesiástico. Tá certo? Por quê? Porque faz bem para a política ter o sacerdote, para ter a religião, ter o povo debaixo de um controle. Sim. Começou com Nimrod na Babilônia e nunca, N-U-N-C-A, nunca acabou. No mundo todo. Até dentro do exército existem os capelões, né, que fazem uma função sacerdotal. É chamado capelão ou capelania, mas a função é sacerdotal. Porque é conduzir as pessoas daquele quartel, daquele local, a um culto divino. Não estamos falando aqui em termos ainda se é divino ao Criador ou se é a qualquer Deus falso. Não estamos entrando nesse mérito. É uma prática de culto divino. Sim. Tá certo? Então, necessariamente, precisa de um sacerdote. Uma pessoa que esteja intermediando ali para fazer os trabalhos. Amada, e você que tinha indo, quando Moisés trouxe o povo do Egito para o deserto, ele era uma liderança política ou religiosa? Moisés? Política. Quem foi que instituiu o sacerdócio na época de Moisés? Arão. Quem foi instituído foi Arão. O instituído foi Arão. Quem instituiu? Moisés. Tá. É ou não é? É verdade. Agora, olha para cá. Presta atenção, você que serve ao Senhor na beleza da santidade dele, que quer apenas saber da verdade do que o Messias deixou e do que está escrito. Olha para cá, presta atenção. Arão era sacerdote do Criador ou de Baal? Posso responder? Pode. De Baal. Por que a Madinha afirma que Arão foi um sacerdote de Baal? Porque ele permitiu e fez também, né, o bezerro de ouro lá. Fato é fato. Contra fato não tem argumento. Vamos lá. Arão, antes de Levíticos, antes da lei de Moisés, ele, em primeiro lugar, ele foi sacerdote do povo em função de que Deus? Do Criador do céu e da terra? Não. Ele fez o bezerro de ouro. E o que aconteceu no momento que Arão fez o bezerro de ouro? O Criador fez o que com o povo? Os abandonou. Você sabia disso?
Vamos ver aqui hoje, presta atenção, não desligue a tua visão daqui agora. Presta atenção, você vai ver isso aqui com a gente hoje. Tá certo? Nós estamos num período do tempo em que Moisés sobe para receber os 10 mandamentos escritos pelo dedo do Criador, do céu e da terra, para Israel. Os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, encontra o povo todo se prostituindo. Era com mulher e homem se prostituindo? Poderia até ser, mas a visão ali é uma prostituição espiritual, é indo após outros deuses. Abre parênteses. Será que isso acabou hoje? Ou muitas pessoas ainda estão indo após outros deuses? Fecha. Se prostituindo. Vamos lá. A noiva é a noiva, né, amada? A prostituta é a prostituta. Eu sei que a noiva, além de mim, de você que está assistindo, de vocês todos, são todos aqueles que o Messias lavou e remiu do sangue dele. Verdade. Essa é a igreja. Se tem outra, me perdoe, mas é bom analisar friamente, sem preconceito. Não é verdade? Vamos analisar apenas com o que o Messias deixou para a gente analisar e entender. Amadinha, voltando no tempo, período em que Moisés sobe e quando ele desce, ele encontra as pessoas se prostituindo diante de um bezerro. Quem foi o sacerdote que estava promovendo esta festa em favor de deuses estranhos? Arão. Pergunto a você, amadinha, não o pessoal que está assistindo, a minha riquinha. Na sua visão, de lá para cá, Arão passou a ser sacerdote do Pai Eterno, o Pai do Messias, ou Arão continuou sendo sacerdote de Baal até morrer? Continuou sendo de Baal. E por quê? Vamos ver neste trabalho aqui agora, juntos, você vai ver comigo porque Arão nunca deixou de ser sacerdote do diabo, do demônio, do capeta, para ser sacerdote do Criador. Vamos ver. Qual a intenção de ter um trabalho desse na internet? A intenção da Elaine e do Rubens, a intenção de quem conhece já o trabalho, é perceber, é saber, é ver que nós damos uma oportunidade para as pessoas analisarem o que está escrito, desprovido de qualquer preconceito anterior ou pré-conhecimento dado por qualquer homem, mas apenas dentro do que está escrito. Então o Rubens aqui não ensina, o Rubens mostra. Você vê e você decide por você, até porque nós acreditamos que naquele grande dia você não tem outra pessoa do seu lado para você poder botar a culpa. Foi o que aconteceu quando Adão, se sentiu envergonhado pelo que tinha feito. Ele disse: meu pai, a mulher que tu me destes me enganou e eu comi do fruto da árvore. A mulher que tu me destes me enganou. Você me deu aquela mulher para quê? Para ela me enganar? Em outras palavras? Essa mulher hoje, na visão de Adão, e hoje na nossa, na minha, no caso, poderia ser uma sombra das lideranças, né? É a mulher. Poderia ser. É a sombra, sem dúvida. A sombra da mulher que hoje está aí, né? Uhum. A eleita, né? Que não é eleita, né? É a impostora, né? A eleita é aquela que quando faziam saudações na época do Novo Testamento já dizia, né? A eleita, a mulher eleita, a igreja, nós, somos mulheres. Neste caso, dentro de um contexto, vamos dizer assim, ilustrativo, espiritual. Amadinha, então nós estávamos falando aqui sobre a questão envolvendo Arão. Arão, ele era uma pessoa ligada a Moisés, porque era irmão, parente, família, sangue, né? E Moisés havia nomeado Arão, agora é sacerdote. E eu defendo aqui e digo que Arão nunca deixou de ser sacerdote de Baal. Tem alguns textos aqui que a gente vai ler sobre sacerdote para a gente poder dar uma olhada. Amadinha, por favor, o que você tem para a gente ver aí, minha rica? E você em casa, por favor, pega a sua Bíblia e abra com a gente para ver com a gente. Primeiro Levítico 6, 23. Tá. Vamos ver.
Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Então, o sacerdote, naquela época, o meio que ele tinha de aproximar as pessoas da divindade era queimando animais. Lê de novo, minha vida, por favor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Não era para o sacerdote comer o gado que trazia para ele, o boi, o carneirinho, o bichinho. Era para ele queimar. Tanto que os filhos dele davam uma garfada na panela, o Eli, no caso, né? E pegava o que tinha, que vinha no garfo, era deles. Não era para fazer dessa forma. Por isso que eles foram fulminados e mortos. Tá certo? E trabalhar com divindade que não tem longanimidade é complicado, viu? Porque fulmina mesmo. Agora, olha para cá. Qual era a função do sacerdote? Como se aproximava a pessoa da divindade nas religiões pagãs do passado, incluindo a religião que Arão era sacerdote, matando animais. Tá certo? Por que o Rubens defende isso, esse tipo de conversa? Você vai vendo comigo. O programa está aqui, nós estamos acompanhando, vamos vendo. Vamos ver mais um texto, amada, das práticas dos sacerdotes na Velha Aliança, só para a gente conhecer o que era o sacerdote descrito do sacerdócio de Arão. Nós não vamos falar de Moloque, de Astarote, não vamos falar de Ana dos Éfesos, né, amada? Não vamos falar do Dagon, nada disso. Vamos falar do sacerdócio de Arão, que é mais um no meio dos outros. Vamos lá. Sim. É Levítico 4, 5. 5. Né? Aqui está assim, então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Então o sacerdote que for ungido vai matar o novilho e tomar o sangue dele. Era uma prática na época litúrgica, que hoje, inclusive, quando você vê pregações sobre isso na igreja, eles defendem. O pastor normalmente defende, o seu pastor defende, dizendo que era para Deus. Como aquele povo também acreditava que era para Deus. Mas nós vamos continuar lendo e vamos ver para quem era. Se era para Deus, tá certo? Não tenha pressa. Podemos ver então, amadinha, volto a dizer, nós não estamos falando aqui do sacerdócio de Dagon, de qualquer porcaria, porque não é o caso. Nós estamos falando do sacerdote que foi ensinado para nós que é sacerdote do Altíssimo e que fazia um serviço ao povo, uma intermediação, matando animais para entregar à divindade, no lugar de matar a própria pessoa, porque as pessoas é que morreriam porque elas pecaram. Era assim que dizia a lei de Moisés. Aquela alma que pecar, esta morrerá. Então, pecou. Vai morrer? Não, peraí, tem o bichinho que cuidou, o animalzinho, mata o inocente, mata e oferece à divindade. A grande pergunta aqui é, esta oferta era para o Criador do céu e da terra? Esses sacerdotes eram do Criador? Você já viu, Arão, no princípio, você leu e sabe muito bem, reconhece, que ele fez um bezerro para o povo se prostituir diante dele. Então, podemos afirmar, pelo menos dentro da inocência, que durante um período da vida de Arão, ele foi sacerdote do demônio. Eu, Rubens, defendo aqui que ele sempre foi sacerdote do demônio, Arão. É a minha defesa, tá certo? Sempre serviu a demônios, não ao Criador. Certo. Então, amadinha, vamos ler mais um pouco. Tá. Agora é Atos 7:41. Vamos para Atos 7:41, deixa eu ver se é o texto áureo de hoje que nós escolhemos. Não, escolhemos Hebreus, mas pode ler Atos 7:1, amada. Tá. 7:41. Aham. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. E naqueles dias, de novo. Fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo. Ao ídolo. Foi ao pai? Não. Não. E se alegraram nas obras das suas mãos. O povo de Israel havia pecado. Lê mais um pouquinho, amada, para frente. E naqueles dias... Não, mais um pouco. Mas o Criador se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Jeremias, no caso. Amadinha, olha para cá, meu irmão, minha irmã, meu amado. Olha para cá com atenção. Nós estamos lendo aqui um texto que está na Nova Aliança, que diz respeito já ao período pós-morte do Messias, portanto, período da Nova Aliança, em que Estevão estava sendo julgado
porque ele condenava o sistema religioso daquela época. Ele dizia que o Criador do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, na defesa de Estevão, ele explicou o que aconteceu com o povo no deserto. E olha o que Estevão falou, repetindo palavras de Jeremias. Olha o que Estevão falou. Atos qual, minha vida? 7:41. Vê aí, minha vida. Fechou aqui, velho. A Biblinha da minha vida que abriu sozinha. Pronto, aqui, 7:41. Olha, gente, preste atenção, por favor. Aí eu vou ler linear de novo. Pode ler tá? esses 2 textos aí. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram das obras das suas mãos. Estevão falando do que ocorreu no deserto quando Moisés subiu e depois que desceu. O povo se prostituiu com o sacerdote Arão, fazendo para eles o bezerro e promovendo o culto daquele jeito que você sabe que era na época. Mas o pai, né? Mas, Criador, mas quer dizer, ao contrário, tá vendo? Então, de outra forma, agora o pai fez o quê? Apoiou? Não. Não, olha. Mas o Criador se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Exército do céu, meu irmão e minha irmã, são demônios, viu? Se você não sabe, pergunte ao seu pastor, porque isso ele não vai negar. Ele vai falar a verdade para você, eu penso, neste ponto. Demônios, potestades e exército dos céus, demônios. Então o Criador se afastou e os entregou para servir a demônios, amada. E, inclusive, eles adoravam a estrela de Renfã, que é o hexagrama. Ah, sim. Vê mais à frente para a gente ver, por favor. Tá. Você pode acompanhar aí, Atos 7:41. 41. Diante, Vai lendo lá em diante. né? Então, é assim como está no livro dos profetas, né? É. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos ao caso de Israel? Tá perguntando aqui, Acaso foi para mim, casa de Israel, durante quanto tempo? 40 anos. Que me ofereceste sacrifícios, né? Agora, No deserto? no deserto. Agora, só um detalhe. Você repara que durante todo esse tempo que eles viveram no deserto, eles sacrificaram. E até a época do Messias, a lei de Moisés dizia que havia de sacrificar. Inclusive, quando o Messias foi apresentado, eles levaram sacrifício de pombinhos, o pai e a mãe dele, porque estavam debaixo da lei de Moisés. Era uma lei civil religiosa. Tá certo? Verdade. Por isso o Messias disse ao cego, vá, apresenta a sua oferta ao sacerdote, conforme está escrito. Porque o Messias nesse tempo não estava na nova aliança, é mentira o que está na Bíblia. Aquela página branca não faz parte da Escritura, dizendo o Novo Testamento. Aquilo ali é uma fraude. Ali é uma pedra de tropeço colocada pela Igreja Católica e que a protestante não tirou. Por isso está lá Novo Testamento, mas aquele período não é Novo Testamento. Novo Testamento é quando o Messias diz está consumado. A o véu do redenção templo ainda não estava consumada. não estava consumada. Quando o véu do templo e as pedras do templo se fendem e o véu se rasga de alto a baixo, que é um texto também que o evangélico não está acostumado. O véu se rasgou e as pedras se fenderam. Então, quando isso ocorre, aí sim começa a nova aliança. Por isso o Messias disse para que o cego fosse apresentar a oferta ao sacerdote conforme determina ele, A lei de Moisés, dada pelos anjos, ou seja, pelos seres celestiais, pelos demônios. Por isso está escrito que nunca adoraram verdadeiramente a Deus, ao Criador. Mais uma vez, amadinha, só para a gente... Aí, continuando que tem... Tá. Mas o Criador se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Aí ele ainda diz, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos ao caso de Israel? Né? Estou fazendo uma pergunta. Essa pergunta é uma afirmação de que não foi. Isso é uma metalinguística da Escritura. Sim. Tem textos que dizem respeito a uma pergunta, mas afirmando que não é aquilo. Acaso foi para mim que você deu? Entendeu? Quer dizer, não é para mim. Antes tomasses o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figura que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-eis, pois, para além de Babilônia. É isso aí. Então, o Criador está, através do Espírito Santo, através do Estevão, falando que aquilo ali, tudo que foi feito, não foi para o Criador. Inclusive os símbolos que criaram, que estão até hoje aí. Né? Muitas denominações, inclusive, ostentam o símbolo da bandeira de Israel, que foi imposto pela ONU quando Israel foi criado Israel, o Estado Novo de Israel. Tá certo? Que não é o Israel antigo, porque lá só tem uma tribo, só judeu. Israel antigo tinha 12. Isso é outro assunto, para outro sabia.
mais um texto das Escrituras, amadinha, só para a gente conhecer um pouco do que é o sacerdócio e o que aconteceu, para que nós venhamos a ter certeza de que aqueles sacrifícios não eram para o Criador. E a figura sacerdotal é algo totalmente desprezível, como sempre foi a figura humana, como sempre foi no passado e no presente. Eu digo o cargo, eu não digo título. Título, qualquer um bota qualquer título, mas exerce o cargo, a função sacerdotal. E é isso que a gente vai ver aqui ainda hoje. Agora é Jeremias 7, 22. Vamos ver agora o profeta Jeremias falando, porque quando Estevão citou Jeremias. Vamos ver o que aconteceu com Jeremias. Vamos lá, Amadinha. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Nós temos duas categorias na Escritura que nós devemos prestar atenção. Temos a categoria de sacerdote e de profeta. Não pense você que é a mesma coisa, que não é. Os sacerdotes eram sacerdotes da ordem de Arão, levitas ligados a paganismo, dos grupos e costumes que estavam em volta de Israel. E sacerdote e profetas eram homens levantados pelo Criador para poder falar a verdade para o povo. Por isso o Messias disse: ó Israel, ó Jerusalém, tu que matas os sacerdotes? Ó Jerusalém, tu que matas os profetas. Olha o filho na figura do pai, ou o pai na figura do filho. Tantos quantos eu te enviei, tu matastes. Como quis eu, Israel, Jerusalém, juntar-te, como a galinha junta seus pintinhos embaixo da sua proteção. Mandando quem? Sacerdotes? Nunca. Mandando profetas. Tá certo ou tá errado, minha vida? Tá certo. Então, quando você vê um profeta falando, é uma coisa. Quando você vê sacerdote falando, meu irmão, é outra coisa. Ou agindo, ou atuando. Então, o que Jeremias falou, amadinha, de novo para nós, por favor, minha rica, o Criador do céu e da terra, o Espírito verdadeiro do Pai, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse falando através de Jeremias. Vamos ver, deixou escrito para nós não sermos enganados. Vamos, minha vida. Porque nunca falei... Quem nunca falou? O Pai. O Pai nunca falou. Quem falou então para Moisés? Está escrito, os anjos. Porque recebestes a lei da mão de anjos. Por intermédio de anjos. De anjos. A lei qual? De Moisés. Sim. Nós estamos falando da lei do Criador. Certo. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Imagina você que é o dono da casa, você é dono de uma empresa, você tem empregados que trabalham para você, e os empregados estão obedecendo a alguém, fazendo coisas que você não mandou. No dia que você pega no flagra, o que você conhece, isso você sabe, você toma conhecimento, você chega para os empregados, reúne todos e diz: olha, vocês estão fazendo isso por quê? Não fui eu que mandei. A palavra do Jeremias, acaso, meu irmão, você que está servindo a Deus na sua denominação, na sua igreja, que tem toda essa, vamos dizer assim, intimidade com Deus, né? Que fala com Deus nas madrugadas, que Deus fala contigo, você confia na palavra de Jeremias? A que ponto você confia na palavra do profeta de Deus Jeremias? A ponto de duvidar da palavra de Martim Lutero? Porque foi Martim Lutero quem iniciou tudo isso, o protestantismo. Então os outros apenas repetiram o que viram dos pais fundadores do cristianismo protestante. E, por consequência, também dos católicos. Jeremias está dizendo... No livro de Jeremias está sendo relatado o que o Criador falou por Jeremias, seu profeta, a respeito de sacrifícios e oblações pelo pecado. De novo, amadinha, por favor. Então, Jeremias qual? 7, 22. Vai acompanhando aí, Jeremias 7, 22, depois você lê tudo, não lê só o pedacinho que a gente fala. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Passagem esta lembrada por Estevão, quando disse que o profeta falou. Vamos em frente, amadinha. Vamos ver o que mais Jeremias fala para nós aí. Aqui no 31, né? Uhum. E edificaram os altos de Tofete,
que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Essa coisa de queimar animais, queimar pessoas, o Criador nunca ordenou. No entanto, Davi tinha a prática de oferecer filhos dos outros um sacrifício ao Deus dele, segundo o que está escrito. Então, você que não sabia, vai vendo os programas, porque tem muito mais coisa que eu acho que você não sabia, embora queira servir ao Senhor na beleza da santidade dele. Né, amado? Isso. O Senhor Criador do céu e da terra, nosso Pai. Amadinha, até aqui nós vimos o seguinte: figura sacerdotal, ela é baseada num princípio babilônico da criação do zigurate, onde Nimrod estabelecia os turnos sacerdotais. Sim. Tá certo? A exemplo de Salomão, você pode ler também no Velho Testamento. Acontece que, durante todo o tempo que Israel andou, indo daqui para ali, de lá para cá, conviveu com tudo enquanto é tipo de povo pagão e pegou todas essas práticas. Motivo pelo qual fizeram um bezerro, elegeram Arão, o sacerdote, e depois foi referendado por Moisés, coitado. Certo. Talvez enganado pelos anjos. Ah, sim. Tá certo? Tá certo. Foi referendo, foi, vamos dizer assim, confirmado Por Moisés. este sacerdócio. Você imagina, amada, o povo elegeu o pior bandido do Brasil, que está preso, que está todo ferrado para ser presidente. Não vai colocar um cara todo errado para ser o presidente. Colocou o Temer lá porque entrou de gaiato, junto com o PT, naquela fraude toda, aquela farsa toda. Não é verdade? Sim. Mas jamais colocaria uma pessoa para um cargo, por exemplo, um cara que faz 2 sacrifícios para tudo enquanto é tipo de demônio. Aí o evangélico vai e convida ele para ser o pastor da igreja do evangélico. Chega assim, ó, eu quero entrar para a igreja. Você que está aí fazendo esse monte de satanismo aí, de oferendas ao diabo, a Satanás, vem para cá para ser meu pastor. É uma coisa normal? Não. Mas é o que fizeram. Quando eu citei presidência da República, é que eu estou ao vivo, não tem a ver porque é política. Certo. Então, o melhor exemplo, você retira o que eu disse antes e pense nisso. Você é uma pessoa que quer ter uma igreja para você adorar a Deus. E você quer um pastor. Então, você vai chamar quem para ser seu pastor? Tu vai pegar um cara que é satanista, que faz tudo enquanto é coisa para Satanás, para o demônio, para o diabo, e vai chamar ele para ser o seu pastor? Penso que não. É o que fizeram com Arão. Ou será que eu agora estou lendo errado as escrituras? Não é verdade, amado? É verdade. E Arão continuou fazendo a mesma coisa, prostituindo o povo, através de sacrifícios de animais. Tá certo? Então, o que aconteceu? Que Estevão relatou no Novo Testamento, quando ele, depois disso, foi apedrejado pelo sistema religioso, pelos líderes religiosos que comandavam o templo de Jerusalém, ele disse o que Jeremias havia dito. Certo. Já antes, que o Criador nunca gostou dessas coisas. O texto áureo de hoje que você está vendo aqui, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é um sacerdote eternamente segundo Melquisedeque? É um homem que anda e faz pipi? Não. Não. Tá certo? Tá certo. O sacerdote é o Messias, porquanto só há um entre o Criador e o homem, o Messias, homem. Na Bíblia lemos, porquanto só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Homem porque não precisa de outro homem, já fala o Messias, homem. Tá certo? Sim. Vamos ler agora, amadinho, um texto de Hebreus para a gente entender um pouco mais disso, tá bom? Tá certo. Porque tendo a lei, só um detalhe antes, quando você vai ler carta de Hebreus, preste atenção, é um recado diretamente para o povo hebreu, que passou tudo isso, que viveu tudo isso, e que fez tudo isso que você lê no Velho Testamento. É uma carta que para nós, ela serve como um aprendizado inigualável do que fazer e do que não fazer. Do que não fazer. Porque o povo de Hebreu foi um povo perante o Pai que serviu mais como exemplo do que não fazer do que o que fazer. Então, para nós é maravilhosa a carta, mas tenha em mente que ela foi escrita para o povo hebreu, porque o povo hebreu estava muito enquadrado no que a carta diz. Isso é uma carta enviada. Verdade. Para nós ela serve como modelo, né? Exatamente. Você tem em Hebreus o modelo certo a ser seguido e a descrição do modelo que não é para ser seguido. Aqui você diz, você lê, porque tendo a lei, é que eu estou de um lado olhando para o outro, né? Me perdoe aí. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios
que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar a eles os que eles se chegam. Vou continuar lendo. Na época passada, o modismo para agradar a Deus ou a prática era matar animais. Hoje, os sacerdotes não matam mais animais, até porque a lei não permite, proíbe. Mas, da mesma forma, toda semana, ou quem sabe todo dia, leva o povo a fazer culto para Deus. Então, poderíamos ler aqui de outra forma, só para se entender. Eles ainda dizem, né? Tem sua vida sacrificada no altar. Ó, algumas falam, universal. Algumas. Olha, pelos mesmos cultos que continuamente se oferece a Deus, não pode aperfeiçoar os que se chegam. O que aperfeiçoa a gente não é o culto a Deus ou a quem quer que seja, é o Messias que morreu por nós. Tá certo? Vamos lá. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Do mesmo jeito, faz um culto hoje, então não precisa fazer outro, porque já foi purificado pelo culto. Não, Rubens, o culto não purifica. Então você sabe que quem purificou é o Messias pelo sacrifício. Só então, uma vez só. o culto é o quê? É verdade. Na questão do Messias, né, já a pessoa que já entendeu, né, a mensagem dele, que ele é o sacerdote eterno, já sabe disso uma vez só. Vai passar para os que não sabem, né? Exatamente. É como professores, né, para ensinar as pessoas, né? Exatamente. Não como um líder ou como um sacerdote. Exatamente. A função de apacentar, assentar a paz, ela vai existir eternamente. Apacentar, trazer a paz, promover a paz. Eu vejo muito o contrário, semear discórdia. É o contrário do pastor. O pastor é o que apacenta, é o que traz a paz. Não é o cargo de uma religião, e no caso a evangélica. Não é cargo, não é posição. É um dom. Por isso que ele deu dons aos homens. Dom, né? De apacentar, de trazer paz, que é o significado oficial, original da palavra. Vamos lá. Nestes sacrifícios, porém, está falando para hebreu da lei de Moisés, está falando disso, né? Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Hebreus 10, viu? 4. Porque é impossível, olha aqui, é impossível que o sangue de touros ou de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Qual corpo? Nós. É isso que o Criador quer. Né, amada? Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Ele não pediu. Então disse: eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereciam segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para trazer ao Criador a sua vontade. Tira o primeiro. Tira o primeiro, acaba. Estabelece o segundo. No qual vontade temos sido santificados, por quê? Pela obração de quem? Do corpo do Messias, feito uma vez. Uma vez. Já fez. Não há como complementar isso. Ou seja, todas fazendo as culto para práticas, ele, ou fazendo qualquer coisa para ele. Todas as práticas sacerdotais, em outras palavras, foram abolidas. Foram abolidas. Como também diz no outro lugar, e isso aí é uma citação de Hebreus, mas é uma citação da velha aliança, e lá, aliás, é uma citação do que está escrito pelos profetas, e isso foi dito diversas vezes por profetas. Por isso está assim, como também diz no outro lugar, porque há a citação de um lugar também, certo, já citado em Hebreus. Então, foi repetidamente dito isso pelos profetas. Tá certo? Tu és sacerdote eternamente. Quem? Quem exerce essa função? O Messias. O Messias. Não é outro homem. Tá certo? E a segunda ordem de Arão? A ordem de Arão servia a demônios. Não podia o Messias ser da ordem de Arão. Não. Porque ia continuar a mesma coisa. O Messias é segundo uma nova ordem, uma ordem diferente. É verdade. Uma ordem, uma sequência, né, amada? De Melquisedeque. Isso todo evangélico sabe. Mas não entra na cabeça, e é difícil colocar a verdade, de que o Messias é verdadeiramente o que exerce a função, o cargo. Que os religiosos, pastores, sacerdotes exercem hoje. É. Né? Que eles dizem que
que é assim. Tem momentos no culto, e você que está assistindo pode parar para prestar atenção, que eles deixam, os líderes, eles que eu digo os líderes, deixam transparecer que eles são sacerdotes. Eles dão até a bênção sacerdotal. Eles dão a bênção sacerdotal. E por que eles deixam transparecer que eles são sacerdotes? Porque o cargo que o pastor evangélico e o padre católico exercem, como a mãe de santo ou o pai de santo, e etc., chama-se cargo sacerdotal. Não importa de maneira nenhuma o nome que leve. Pode mudar o nome de qualquer jeito, mas mesmo assim continuará sendo cargo ofício sacerdotal, porque é uma função que coloca um homem entre o Criador e o homem. As pessoas podem dizer que o meu pastor não é assim, mas é porque a pessoa está querendo tapar os olhos para não enxergar, porque vai ver que é o pastor quem manda, quem determina o molde do culto. Tanto é assim que em cada denominação, de acordo com o pastor da denominação, o culto acontece de um jeito, porque ele está ali como um regente orquestrando as pessoas para fazer do jeito que ele manda. Ele fala, diz para o teu irmão que está do lado, levanta, senta, é hora de orar, é hora de cantar. Ele está promovendo uma aproximação, entre aspas, das pessoas à divindade. Ele é a liderança. Ele está liderando. Ele está liderando. Os pequenos, que estão debaixo da autoridade do Pai. Então, ele está fazendo uma função sacerdotal. De intermediário. O padre não tem nenhum pudor em ser chamado de sacerdote. Mas os pastores geralmente escondem um tanto quanto isso. Tá, de repente, por já saberem lá no seu subconsciente que isso não é o correto. Não é o correto. Essa função ela foi abolida. E ela não era para o pai. Nunca também foi. não Em era nenhuma religião. Exatamente, então ele já fica meio assim, de ser chamado de sacerdotes, né? Aí já coloca pastor, coloca em alguns lugares bispo. Ancião, bispo, né? Irmão. Quiser chamar. Qualquer coisa, até tem uns aí que até apóstolo, né? Discípulo, enfim, discípulo não, mas apóstolo. Discípulo também deve ter. Então é por conta disso, né? Porque eles já sabem que não era sacerdote do Altíssimo, né? O que não existia era. antes. Eles sabem que não era. E que essa função hoje não existe, ela foi abolida. Né? O único sacerdote que temos é o Messias. Você vai fazendo curso de teologia, você tem básico, médio, completo, tem PhD, tem doutorado, tem tudo em teologia, porque em cada camada dessa, você aprende coisas que eles não falariam para quem está muito abaixo. Então, quando você chega num curso de teologia bem amplo, que você já gastou muito dinheiro, está muito envolvido com a liderança religiosa, e que você não vai retroceder, aí você fica sabendo dessas coisas. Então, os pastores que são extremamente graduados, os líderes dos líderes sabem de tudo isso. Não fica iludido, mas ilude as pessoas. Certo. Então, gente, só dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Sabia, um quadro aqui que nós temos feito, é para explicar essas coisas, não para te convencer, não para que você deixe de ir após um homem e venha após outro ou outra. Não vai mudar nada. É apenas para você analisar, e vou dizer para você, é melhor você saber que você está desarmado, que você está descalço, está pelado, do que você achar que está sendo protegido, que está vestido e na hora H ver que não tem nada a seu favor. Eu falo do momento do trono branco, em que todo joelho se dobrará, e todos vão ter que dar conta ao Pai. Não vai ter subterfúgio, como eu ia dizendo no início. Não tem como dizer, o pastor que tu me deu me enganou e eu fiz errado. O Rubens, que estava na internet, me ensinou e eu fiz errado. Não vá por mim. Não vá por nenhum pastor. Vá pelo Espírito Santo do Pai. Leia a Escritura do jeito que ela é, não do jeito que colocaram. Colocaram capítulo, versículo, concordância, epígrafe, fizeram 1000 estudos. Não vá atrás de nada de estudo. Não vá atrás de nada dessas coisas. Pega a Escritura e leia como ela era, linear. Leia um pedaço hoje, um pedaço amanhã, para onde parar, segue dali, mas lê linear. Você vai ver que tudo muda de figura. Se você ler dessa forma, você vai ver que Estevão nos deu uma luz fantástica. O Estevão recordou a gente do que Jeremias havia dito e outros profetas, que não era para o pai que se oferecia tais sacrifícios. Então, e é importante até lembrar, né, ressaltar o que você falou, né, o que é verdadeiro, e é fato, né, se é quando a pessoa morrer, né,
que for naquele grande dia comparecer perante o Pai, não vai ter ninguém que vai responder por essa pessoa. Ela, assim, vamos dizer, face a face com o Eterno, para, né, para dar conta do que fez e deixou de fazer. Então, se nesse momento tão importante, a pessoa não vai precisar de um mediador, no caso o homem, por que aqui em vida precisa? Né, de uma pessoa que é humano como a gente, que tem as mesmas fraquezas, as mesmas necessidades. Se naquele grande dia que é para a vida eterna ou condenação eterna, não vai ter este mesmo homem nos defendendo ou nos acusando. Não é verdade? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos voltar com outros vídeos, né? E você que assiste ao vivo, obrigado. Quem assiste a gravação, obrigado. Este material, sabia, está disponível para você utilizar como achar melhor. Você pode, inclusive, monetizar na internet, se esse for o caso. Eu só peço que, por favor, aquele que monetiza o vídeo, coloque a descrição, coloque as informações do canal verdadeiro do Rubens, tá certo? E da Madinha, do canal Verdade Oculta 2, tá certo? E distribua nas redes sociais, porque muitas pessoas estão iludidas, enganadas, achando que está fazendo a vontade do Pai, mas, na verdade, está fazendo vontade de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, ensinando doutrinas, conceitos e tradições que são apenas ilusões criadas pelo próprio homem e não a verdade do que está na Escritura. Nós lemos e cremos. Seja o homem mentiroso, verdadeiro Deus, segundo o que está escrito. Muito obrigado a todos. Obrigado, Amadinha. Valeu. Fiquem todos na paz.